Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você que acompanha com a gente o programa de hoje aqui, então, iniciando nessa terça-feira o nosso programa, então, seja muito bem-vindo. Você que está ligado com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais da TV, não esqueça de curtir, de compartilhar, de estar junto com a gente, levando mais informação aí para toda Itapetininga. E para iniciar o nosso programa aqui, vamos conversar com o professor Marcos Vinícius, ele que é professor universitário, formação de engenheiro de produção, especialista também em gestão, então, ele vai contar um pouquinho aqui com a gente o que é essa palavra que está sempre daí na mídia, né? Está sempre na boca de todo mundo, que é inteligência artificial. Se fala muito a respeito disso, as empresas, principalmente as grandes, falam muito a respeito disso. Então nós vamos conversar hoje aqui com o professor Marcos Vinícius. Professor Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. E primeiro, se você puder se apresentar um pouco pro pessoal aqui, né? O que precisa estudar aí para falar um pouquinho a respeito de inteligência artificial? Deve ser uma vida inteira de estudos, né? Olá, Guto, tudo bem? Boa tarde, audiência do Telescópio. É um prazer estar com vocês. Agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, né? Então, e na verdade, comentário rápido, né? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que, diria-se de passar, ela é relativamente recente, né? Ela teve diversos momentos e mais... como você mesmo colocou, né? Para a gente entender, não que eu seja o mais entendido dessa história, mas para a gente entender um pouquinho sobre o assunto, claro, você precisa, né, estudar um pouco, debruçar e entender as tendências e tudo mais, e o cenário atual também, que é bastante interessante nesse sentido. Tá bom? Bom, mas basicamente, como você disse, não precisa estudar a vida inteira, mas estudar um pouco para entender um pouquinho essa história. Muito bem, né? E eu acredito que seja uma área também que ela muda bastante, né? Acho que quando despertou seu primeiro interesse a respeito da inteligência artificial, você consegue se lembrar, assim, vamos dizer assim, em que momento você falou, não, é uma área, foi junto olhando para a parte de programação, foi olhando para alguma outra área que começou a surgir essa questão da inteligência artificial? É interessante a pergunta, Guto, porque o que aconteceu? A inteligência artificial ela passou por diversos momentos, nós até dizemos que ela ficou num processo de inverno e ela entra, coincidências à parte, né, ela entra num processo de primavera em 2010. Aliás, houve vários projetos ligados à inteligência artificial, onde a gente destaca, né, o Watson da IBM, e durante, né, quando o Watson acaba resolvendo uma série de problemas, ele vence um jogo famosíssimo dos Estados Unidos, né, competindo com dois competidores seres humanos, né, e ele vence o jogo, ganha $1 milhão, aí a gente entra num processo que a gente chama de primavera da inteligência artificial, tá? E tivemos aí alguns outros acontecimentos, né, como o advento do machine learning, que é o aprendizado de máquina, e, consequentemente, uma outra coisa que é também chamado deep learning ou aprendizado profundo, né? Que, aliás, o pessoal fica meio assustado, acha que a máquina vai dominar, aquela história né? Aquele mote do programa, do filme do Schwarzenegger, né? O Skynet is coming. Então, na verdade, não é bem assim, as coisas não são... ainda não temos esse perigo, diga-se de passagem. Mas okay? Isso é muito interessante, que eu acho que veio atrelado, né, junto com a revolução tecnológica, com os grandes avanços, né, acho que veio junto com isso também, acho que na mesma forma que as pessoas elas ficavam espantadas com aquele novo conhecimento, com as novas possibilidades que se tinha, também, de certa forma, foi surgindo, principalmente Hollywood colocou sempre um medo ali por trás, né, de uma possível revolta, pega lá 2001, Odisseia no Espaço, né, você pega a revolta da máquina contra o homem e tudo, isso tudo é muito longe da realidade, como que é? Na realidade, o que é interessante a gente colocar, Guto, é basicamente o que é a inteligência artificial, né? Ela é uma área da ciência da computação que, veja bem, olha que legal, ela simula o pensamento, simula o aprendizado, simula a própria inteligência de uma forma geral. Então é importante destacar que ela, através dos seus algoritmos, ela vai simular uma situação. Ou seja, nós somos, a inteligência simula, tá? Isso também nos leva a uma certa tranquilidade. Apesar de que, né, como é que eu posso dizer? Essa simulação, né, ela acaba, obviamente, para quem não está preparado para o mercado, esse pessoal acaba sofrendo com a inteligência artificial, né?
na realidade. Então o negócio também não é para falar, não tem problema nenhum, a inteligência ela nunca vai tomar o meu emprego. Precisamos tomar cuidado, tá? Porque desde que eu consiga desenvolver um algoritmo, que eu simule o que você está fazendo, eu consigo fazer. E tem um detalhe interessante também. A inteligência artificial, uma vez que ela aprende uma determinada rotina, ela nunca mais vai esquecer, tá? Então isso é complexo nesse sentido. Você fala, puxa, ela não esquece mais, né? Então ela vai fazer aquilo, se ela fez aquilo corretamente, ela vai fazer aquilo corretamente sempre, né? Então aí entra aquela história da robotização, né? E uma série de outras situações que a gente vê, né, da inteligência artificial propriamente dita, substituindo o homem em algumas funções, né? Como você até colocou o cenário, né? A quarta revolução industrial, que começou nos anos 2000, a robotização, a parte de mecanização de processos, que está cada vez mais forte, né? Isso tudo está acontecendo e a inteligência artificial está junto da gente, tá? Não adianta a gente falar, não, ela não vai me atingir. E hoje já existe, assim, na vida das pessoas, você citou aqui, né, principalmente no mercado de trabalho, nas indústrias, tudo, mas na vida do cidadão, vamos dizer assim, comum, que está no seu dia a dia, que tem trabalhos às vezes fora das indústrias, nos comércios e tudo, já existem algumas questões, alguns momentos ali que são controlados por inteligência artificial, que a gente nem percebe mais, que já são, vamos dizer assim, programas que estão rodando, já são algumas questões que nós nem percebemos, já se tornou parte do nosso dia a dia, já essa inteligência artificial? Sim. Deixa eu até comentar uma coisa com você. Não quero assustar ninguém, mas a inteligência artificial está aqui, ó, no nosso bolso. Ela está aqui no nosso celular. Então, mesmo que você não ative, por exemplo, se você tem uma máquina que tem sistema operacional Android, o Google Now, né, ele está funcionando. E ele está, olha só que interessante, ele está rastreando e ele sabe exatamente o que você faz. Então, se você ficou em determinado endereço, ele sabe que ali, se você dormiu ali algumas vezes, ele sabe que você está na sua casa, ele sabe do endereço onde é o seu trabalho, tá? Pra você ter uma ideia, eu nunca falei para o Google Now que eu era professor, ele sabe que eu sou professor, sabe onde eu moro exatamente, ele roteiriza, ele tem exatamente o mapa de toda da minha vida. Isso também acontece, por exemplo, nas máquinas a Apple, que com o sistema operacional iOS, onde você tem a Siri. Mesmo interagido com ela está presente e está aquela história. Eu digo que a nossa privacidade, infelizmente, não existe mais, e um grande componente é a inteligência artificial. É ela que, através dos algoritmos, vai trabalhando. Um exemplo muito simples, você já deve ter passado por isso, é só você fazer uma pesquisa qualquer no Facebook. Eu quero comprar, sei lá, uma TV. Se você fizer isso no Mercado Livre ou mesmo na internet, o Facebook já vai ficar perguntando para você se você não quer comprar uma TV, não sei do que. Isso, na realidade, é um sistema, né, focado no cliente, um sistema chamado CRM, que vem de Customer Resources Management, é o gerenciador dos recursos do cliente, e esse cara, ele tem uma inteligência tal que ele fica vasculhando a sua vida para saber o que você quer consumir. Eu tenho algumas coisas até muito interessantes, só para você entender. Esse sistema, ele pesquisa, Guto, olha que legal, o seu perfil de modo a, de repente, ele sabe que você vai consumir determinado produto que você nunca viu na vida. Nossa. Às vezes o produto não foi nem lançado, né? É um negócio meio, você fala, meu Deus do céu, é estranho, mas é fato, né? Então, é um negócio meio esquisito. Aliás, a empresa nem lançou o produto ainda, e o CRM já sabe que você vai consumir aquilo. Isso, obviamente, ligado à inteligência artificial, tá? Então, pense bem, ela está presente no cotidiano de todos nós. Porque, na realidade, vamos pensar um pouco em termos de celular, né? O Brasil, você tem uma ideia, o Brasil tem 230 milhões de celulares. Esse dado é da FGV, tá? Dos quais 94%, ou seja, 216 milhões, são smartphones, iguais a esses que a gente usa, que entra na internet e tudo mais. São pequenos computadores. Então, se você for fazer uma conta rápida, cada brasileiro tem um smartphone.
esperava isso na realidade. Então, o que aconteceu? Aí entra redes sociais, uma série de coisas que eram essa presença, vamos chamar assim, da inteligência artificial no nosso cotidiano. E claro, isso está acontecendo também, né? Como o celular está presente na nossa vida, no todo dia, todo momento, no seu bolso, né? Você está sendo influenciado e monitorado por essa inteligência. Isso que é interessante de se comentar. Ok? Muito bem, não, acho que é algo muito importante. A gente fica meio assustado. Às vezes chama a atenção porque parece que já está virando o ar que a gente respira, né? A inteligência artificial está virando o ambiente que a gente está andando. E hoje, assim, se vê dentro da inteligência artificial alguma barreira ainda, vamos dizer assim, que limita a inteligência artificial? Existe alguma dificuldade, algo que o computador ainda não consegue fazer, que caso fizesse mudaria muito o aspecto da inteligência artificial, algo a ser descoberto ainda? Olha, deixa eu comentar uma coisa também interessante, né? A inteligência artificial, por ela requerer muito processamento, ela tinha algumas dificuldades até, vamos colocar, janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, o que aconteceu? A IBM começou a comercializar os computadores quânticos. Então, isso também já não é nenhuma ficção, isso é uma realidade. O computador quântico, todas as grandes corporações, Microsoft, Google, todos têm esses computadores quânticos hoje em dia. Isso, na realidade, é aquela história, né? É mamão com açúcar para a inteligência artificial. Então, algumas limitações que ela tinha no passado, hoje não tem mais. Inclusive, se você quiser um exemplo muito simples, né? Se você tiver aí um Google Tradutor, hoje existe um microfonezinho lá que você fala em português e ele converte em 29 idiomas. Então você pode falar francês, alemão, inglês, qualquer língua. Você se comunica com qualquer pessoa usando seu celular. Não precisa mais um tradutor, nada. O tradutor é o seu celular. Como é que isso é possível? E na velocidade que isso é possível? Isso é através da computação quântica, só para a gente entender. Então, algumas limitações já se romperam, pense dessa forma. Então, o negócio realmente está muito interessante, claro, né? Agora você me pergunta, mas professor, como é que eu faço para me precaver, não perder meu emprego? Né? Não, sim, essa é uma pergunta que vem à baila, né? Quando eu mostrei essa facilidade para os meus colegas que são professores de inglês, o pessoal ficou meio desesperado, falou, meu Deus, vai perder o emprego, né? Na realidade, pessoal, não é que eu quero tranquilizar, mas o que você não pode deixar de fazer hoje em dia, que aliás era um conselho que os pais nos davam lá para trás, é parar de estudar. Não tem como, porque o nível de obsolência hoje é muito rápido. Que nem quando eu me formei, isso há muitos anos atrás, não vamos nem levar em conta isso, eu tinha lá 1 ano, 2 anos de atualização. Hoje, esse nível de obsolência chega a 3 meses ou menos. 15 dias em algumas situações, porque tudo muda muito rapidamente, né? A maior constante da nossa vida hoje é a mudança, né? E então, como é que eu posso te dizer? Não tem jeito. Então, prevenção, estude. Pelo menos você vai entender o que aconteceu com você e por que razão você, sei lá, perdeu a sua colocação para a inteligência artificial. E olha só que interessante, ninguém está como é que eu diria, isolado disso. O pessoal que trabalha com colarinho, os advogados hoje estão fortemente ameaçados, a medicina, de uma maneira geral, avançou muito. Aquele médico que faz triagem, daqui a pouco, aliás, né, você já percebeu isso? As triagens vão ser feitas por equipamentos e de inteligência artificial. Então você faz uma triagem, você chega no médico, o médico já tem lá um pré-diagnóstico teu, feito pela inteligência artificial. E aí lógico, isso vai facilitar muito a nossa vida. Deixa eu comentar uma coisa também, importante. Lógico que muitas oportunidades de mercado também vão surgir. Tá? Esses dias eu estive lendo um artigo sobre novas oportunidades. É mais ou menos assim, o número de empregos que vão surgir é muito maior do que aqueles que vão desaparecer. Só que detalhe, né? Para aquelas pessoas que estão preparadas, né? Ou seja, mão de obra qualificada. Então não adianta você ficar ali, não, vou ficar esperando, então vai ter... Não, vai ter emprego para quem tem qualificação. Né? Então, né? Então, quem domina mais um idioma, apesar de existirem os tradutores, essas coisas todas é que vão
vão estar no mercado, vamos colocar dessa forma. Vai alterar profundamente, né? Acho que nós, de certa forma, nós somos a geração que está indo de encontro com isso, né? Antigamente, vamos dizer assim, as profissões, elas eram algo tradicionais de muitos e muitos anos, né? Mas nós já tivemos muitas mudanças nos últimos anos e daqui para frente ainda vai ser mais rápido ainda essas alterações, vão ter que estar prontos aí para mexer cada vez mais, para estar também sempre atualizados. Acho que é algo muito importante nessa discussão também, trazer isso para o pessoal. E nós gostaríamos de agradecer também o pessoal que está participando, mandando um recado aqui. Tem o Fábio Madeira, que mandou boa tarde, ótima terça-feira a todos. A Márcia também mandou seu recado. A Vanessa Aparecida Rodrigues aqui que está participando com a gente também, agradeço bastante. Você que acompanha, pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. E trazendo também aqui, professor Marcos, justamente a respeito da nossa necessidade. Hoje em dia, acho que tudo, de certa forma, nós nos tornamos um pouco dependentes da inteligência artificial, né? E se diz já há muito tempo, até gostaria de saber se é ficção só, mas, vamos dizer assim, de um possível, vamos dizer assim, às vezes um pulso eletromagnético, um apagão, vamos dizer assim, algo que resetasse toda a inteligência artificial e que isso deixaria um país ou uma cidade, vamos dizer assim, ela muito mal ali, né? Os satélites pararem de funcionar de alguma maneira, tudo. Isso é possível? Isso é, de certa forma, algo até mensurado, né? Vamos dizer assim, como uma possibilidade de guerra, tudo, porque hoje todo país depende de tudo isso, né? É um fato. Realmente, se houver um colapso, na verdade, vamos dizer, um colapso na internet, por exemplo, aí nós vamos ficar numa situação bastante complexa, porque hoje todas as organizações, todo mundo se comunica usando a internet, né? Uhum. Então isso estrategicamente falando, né? Inclusive, existem fatos anteriores aí de domínio, né, de países inteiros usando a internet, nem muito trabalhando com inteligência artificial, mas o pessoal hackeando diversas situações, né, o fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, etc. e tal, pronto. Uhum. Né? Aí o pessoal já entra em colapso. Agora, se houver, como você falou, um pulso magnético, ou sei lá, né, porque nós estamos, na realidade, né, sem fazer nenhum dramalhão, mas, de repente, pode acontecer um fenômeno natural e, de repente, haver um colapso. Né? Se houver um colapso, a gente vai regredir. Né? Uhum. Na realidade, você comentou uma coisa que é interessante. Nos últimos 70 anos, né, a partir de 1950, nós tivemos a maior evolução tecnológica da história da humanidade. Né? Nós evoluímos de uma forma assustadora, mudaram-se os empregos, né? As facilidades que nós temos hoje. O mais interessante que eu gosto de comentar é o seguinte, né? A juventude hoje, principalmente o pessoal que nasceu depois do ano 2000, por ali, né? Eles acreditam que sempre foi assim. Sempre nós tivemos, eu brinco, né? Sempre tivemos o tio Google, sempre tivemos celulares, sempre tivemos essas facilidades, né? De transmissão, como eu estou agora falando com você, usando um celular, etc. e tal. Então, na realidade, o pessoal acredita piamente, como eu disse, que sempre foi assim. E você sabe que não, né? Na realidade, há 70, ou menos, né? Há 20 anos atrás, né? Aliás, o celular, o smartphone, esse que nós estamos usando, a data de lançamento dele é 2007. Então, ele tem 13 anos. E olha só as mudanças significativas que esse equipamento nos trouxe. Primeiro que ninguém imaginava que ele estivesse no bolso de todo mundo. Né? Eu até falo, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, né, tem lá o seu celular hoje. E se comunica pelas redes sociais. Eu conheço pessoas que não sabem ler nem escrever, mas se comunicam, né, através de mensagens verbais pelo celular, usando o WhatsApp. Né? Então, sabe, na realidade, e o próprio equipamento ele vai se personalizando de acordo com o seu uso. Isso, obviamente, é fruto da inteligência artificial. Tá? Mas, como você falou, se houver um fenômeno natural, eu diria, um pulso eletromagnético, qualquer coisa, né? Sei lá, não posso nem imaginar. Mas, na realidade, sim, nós não vou dizer que nós vamos voltar para a idade da pedra, mas nós vamos voltar pelo menos 70 anos atrás, vamos imaginar, né? Tem algumas ficções, alguns filmes, né? Que nem tem um filme interessante que eu recomendo, aquele do John Depp, que é o Transcendence, e no final os caras colapsam, né, o sistema e o sistema, né, desaparece, né? Desaparece a internet
e o pessoal volta no tempo, né? Então nós não temos mais computadores, não temos mais conexão, não tem mais essas facilidades que nós estamos usando agora, né? Então o que acontece? Voltamos numa situação anterior, né? Aí depois com o tempo volta energia elétrica, não sei o que, mais internet, não. Então perdemos a conexão e olha só, né? A própria inteligência artificial está conectada com todos nós, ela deixaria, não vou dizer que ela deixaria de existir totalmente, mas ela deixaria de ter a influência que ela tem conosco hoje, na realidade. Então, sim, existe essa possibilidade, apesar de ser remota, mas existe, claro. Olha só, não, é muito interessante conversar sobre esse assunto, sobre aquilo, né, que nos rodeia aqui, que muitas vezes não paramos para pensar, achamos que tudo já, por mais nós que conhecemos uma outra realidade, né, mas mesmo assim, às vezes se esquece, né, fica tanto da comunidade do dia a dia nosso de hoje, né, que nós vamos sempre caminhando aí, utilizando dessas inteligências artificiais, e nós temos alguns recados aqui, professor. O Fábio Madeira mandou aqui pra gente, grande professor, como ele avalia a inteligência artificial nas crianças, que hoje em dia utilizam eletrônicos melhores do que muitos de nós, como celulares, tablets. Isso pode atrapalhar alguns estudos básicos, ele coloca aqui, professor? Como o senhor avalia? Olha, eu diria o seguinte, temos que tomar cuidado, porque na realidade, né, existem uma série de artifícios que as redes sociais, né, os programas usam, os jogos, né, que nos levam ao vício, tá? A gente até chama de algoritmos do vício, né? Deixa eu até comentar uma coisa importante. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, não é as empresas querem acabar. Não. Isso faz parte da sobrevivência dessas organizações. Elas têm uma competição entre si, então elas têm que manter você conectado. Ponto, esse é o primeiro. Então aquela história, por que vicia? Vamos entender, né? Vamos pensar, como qualquer droga, à medida que você vê uma informação que lhe agrada, né, existe uma liberação de dopamina no seu cérebro. Então, pequenas doses de dopamina vão fazer com que você, eu quero ver mais um. Vamos imaginar, eu gosto de cachorro, então eu quero ver mais um cachorrinho, legal, né? Então aquela liberação de dopamina faz com que você... Aliás, uma coisa super interessante, comentários aqui, né? Você às vezes vai fazer uma atividade no seu celular, de repente você vai para o Facebook ou vai para uma outra rede social, pronto, você esquece até do que você estava fazendo. Você fala, mas o que eu ia fazer? Não, caramba, o que eu estava fazendo? Esqueci completamente, né? Isso faz parte do processo, né? Então tem economia da atenção, a história dos algoritmos do vício, e tem muito estudo de neurociência que o pessoal está usando justamente. Agora vamos falar do perigo das crianças, né? A criança pequenininha, o bebê, sei lá, a criança de 1, 2 anos de idade, né, ele também tem o mesmo mecanismo, ou seja, ele vê lá uma galinha pintadinha, alguma coisa assim, e aquilo, o cérebro dele fica liberando dopamina também. Então ele, abre aspas, né, ele vai ficando viciado. Eu até brinquei outro dia com uma menina, uma aluna minha, uma mãe, né? Ela veio falar comigo e falei, olha, é o seguinte, em vez de... Ela falou, mas eu deixo o celular com o meu menino porque ele fica quieto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um truque com você. Ao invés de você dar um celular para o seu menino, você vai pegar uma dosezinha de conhaque e colocar na mamadeira e dar para ele. E ele vai ficar quieto também. Mas o professor está ficando louco, ele vai ficar embriagado. Eu falei, você está fazendo a mesma coisa. O seu filho está ficando viciado na dopamina liberada no cérebro dele através do celular. Tudo bem, são pequenas doses, né? Mas eu falei, não precisa pôr uma dose inteira de conhaque, põe meia dose. Pronto, mistura lá com o leite, o molequinho vai tomar, vai achar delicioso e pronto, vai ficar quieto. Então, precisamos tomar cuidado. Eu não estou dizendo para proibir. Não. É importante controlar, pessoal. Eu digo assim, controle para não ser controlado. Então, o seu filho é a mesma coisa. Olha, você vai usar meia hora, 1 hora por dia, vai assistir aquele programinha, sem problema. Assistiu? Me dá aqui o telefone, me dá aqui o equipamento e acabou. A gente tem que... se você não controlar, o negócio fica... mas aí a criança vai ficar gritando. Desculpe, você tem que ter controle sobre seu filho, pelo amor de Deus. Tá? Não dá pra gente falar, deixa que fique assim, né? E, infelizmente, por desconhecimento, é importante colocar isso também, muitos pais acabam usando esse equipamento como
um equipamento que deixa a criança sossegadinha. Ah, a criança não está acontecendo nada com o meu filho. Ele está lá olhando o celular, né, num equipamento inofensivo. O que as pessoas não sabem, né, que a ideia do celular é justamente tornar você viciado, entre aspas, você conectado o tempo todo. Isso, aliás, serve para todo mundo, pessoal. Não é apenas para a criança. É claro que a criança, ela não tem controle. Então, ela precisa da intervenção dos pais. Então, se o pai não intervir, ele vai ficar viciado, vai ficar naquele esquema. Aliás, como nós todos, né? Você acabou de falar, puxa, nós dependemos do equipamento. E hoje tem um detalhe importante também, pessoal. Cada vez mais nós vamos ter funções que estão ligadas ao equipamento, ao smartphone. E os smartphones, como você sabe, vão ficar cada vez mais sofisticados. Daqui a pouco nós vamos ter 5G. Agora, em novembro, os bancos vão estar lançando o tal do Pix. Todas as transações bancárias feitas, né, imediatamente pelo celular. Né? Então, fala, meu Deus do céu. Né? E, claro, agora o que eu digo? Controle para não ser controlado. Eu até brinco com os meus alunos, né, o pessoal aqui da FATEC, falo, pessoal, é o seguinte, final de semana, pega o celular, coloca lá no seu criado mudo e vai comer um churrasco, vai conversar com os amigos, vai tomar cerveja, vai se distrair, dá uma desconectada. Controle o equipamento, senão o equipamento vai controlar você. Agora, o grande problema é esse, né, Guto? Porque muitas pessoas, não sabendo disso, elas acabam se deixando ser controladas. Aí, a hora que vê, né, é mais ou menos assim, né? Se você perguntar para um alcoólatra se ele bebe, ele fala, não, eu controlo a minha bebida, pelo amor de Deus, eu tomo lá uma dosezinha, assim, 2, 3 vezes por semana, imagina. Aí você vê o cara todo dia no bar, pá, né? 8 horas da manhã o cara tá com um copão americano de pinga, pum, mandando bala, né? Mas, meu, que isso? O cara é um alcoólatra. Quer dizer, e, como eu disse, muita gente não sabe e já está viciado e precisa, aliás, aqui no Brasil também isso já é comum, existem clínicas de desintoxicação, né, virtual, vamos colocar assim, né? Você vai se desintoxicar do seu equipamento. E há uma separação, o pessoal sofre, porque o seu cérebro, olha que interessante, Guto, o seu cérebro não sabe que aquilo é gerado, aquela dopamina é gerada por uma imagem, etc e tal. Ele só sente o prazer. É a mesma coisa que o cara, como eu disse, o alcoólatra ou o viciado em droga. Ele começa, não, eu vou controlar, eu controlo, é tranquilo, isso, peraí, né? A hora que você vê, já foi, já tá, né? E infelizmente não tem nenhum anúncio dizendo, olha, cuidado, não deixe seu celular com o seu filho, porque ele pode ficar viciado, né? Porque existe um interesse, claro, dessas grandes organizações que ganham milhões e milhões de dólares, né, com a nossa conexão e vendem. Bom, agora, só para você ter uma ideia, né, eu estava lendo alguns dados, no mês de julho agora, nós tivemos um aumento, olha só que interessante, um aumento de 80% em transações de comércio eletrônico. Isso comparado com o ano passado, tá? Agosto, estamos indo no mesmo ritmo, e deve chegar a 80%, 90% a mais de transações feitas por e-commerce, ou seja, comércio eletrônico. Por quê? Porque está todo mundo em casa com medo, né? Tudo bem, a pandemia é uma realidade, a gente tem que tomar cuidado de fato, mas, puxa, olha que coisa interessante, né? Você está utilizando cada vez mais o celular. Agora vamos lá, vamos colocar mais um, não vou chamar de agravante, mas é mais um fato, né? Nós temos hoje o ensino remoto, as instituições de ensino estão trabalhando remotamente. Eu tô dando aula, eu dei o semestre passado todo, esse semestre já estamos trabalhando com o ensino remoto, né? Já faz um tempo e não tem como, é ensino remoto o tempo todo, né? E a maioria dos nossos alunos, vamos colocar bem, está onde? No seu celular, não está no computador. Então é uma necessidade então mesmo, que nós temos que aprender a lidar com ela, né? A não deixar ela nos controlar. Exatamente. Professor, tem um recado aqui do Liseu Júnior. Tive a honra de ter aulas com esse grande professor, um ótimo profissional da área, mandou um abraço aqui. Professor, agradecer muito a sua participação aqui com a gente no programa. É um tempo um pouquinho mais curto aqui, mas eu tenho certeza que deu para despertar bastante, trazer bastante curiosidade aí para o pessoal. Se quiser deixar algum recado, tiver uma consideração final, fica aberta aqui no telescópio, mas desde já, muito obrigado, professor.
Ok, eu quero agradecer primeiro a oportunidade e dizer que eu estou à disposição. Eu já tive numa outra ocasião aqui no Telescópio, né, lá para trás, também comentando sobre esse assunto. É que, obviamente, houve algumas mudanças no cenário, mas eu estou sempre à disposição, pessoal. E, né, estamos na FATEC, né, eu participo vamos participar de olha só que interessante, vou participar de um congresso agora, em outubro, outubro deste ano, no dia 7, 8, 9, na Universidade de São Paulo, e vai ser totalmente virtual. Então não tem aquela história, essa história da virtualização é algo que veio para ficar. Só um recado final, o ensino também, pessoal, só para a gente entender, o ensino daqui para frente tem uma tendência muito forte a se tornar híbrido, ou seja, uma parte remota, uma parte presencial, tá? Então isso, e é lógico, né, a história dos home offices também, mas eu não quero me alongar, tá? Guto, obrigado pela oportunidade, obrigado para o pessoal da TVI, obrigado pelo Telescópio, pela oportunidade da gente poder estar comentando alguma coisa. E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, agradeço muito. Tá certo, então conversou com a gente aqui, professor Marcos Vinícius, ele que é professor aqui em Itapetininga, também falando aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, esse tema que chama tanto a atenção.